Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, unidos em um só pensamento. Abençoados por essa equipe espiritual que nos protege, nos dirige, nos intui para uma boa compreensão do texto desta noite, agradecendo por toda a colaboração na nossa jornada evolutiva. Que todos nós, encarnados e desencarnados, continuando a nossa caminhada nesse planeta Terra, sob as bênçãos de Jesus, possamos compreender a lição desta noite e refletir em nossas vidas, praticar no nosso dia a dia. Essas lições, mais do que um romance, mais do que uma história, deve ser incorporada em nossos pensamentos, experiências de irmãos nossos aqui desse planeta, que nos vão ajudar a sermos pessoas melhores. Essa é a intenção dessa leitura. Não é para julgar ninguém, condenar ninguém pelos seus erros, e sim aproveitar as experiências dos outros para que nós não cometamos os mesmos erros, sempre desejando o bem para toda a humanidade. Que Jesus ilumine a todos nós desse planeta maravilhoso, encarnados e desencarnados. Que possamos enfrentar esses próximos dias, esses próximos anos de transição planetária, com coragem, com determinação, com muita fé. E sempre com a ajuda dos bons amigos. Muito obrigado, Senhor meu Deus. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Capítulo 17, Sede perfeitos, e a lição é a virtude. Perfeitos, a virtude. No último capítulo, Jerônimo estava... Então, na semana passada, a gente estava lendo o capítulo onde o Jerônimo, né, o pessoal foi visitar o pessoal do isolamento, e agora eles encontraram Jerônimo, um companheiro que a gente lembra, ele estava junto com Camilo e os outros. Ele insistiu muito para visitar os parentes, e ele não estava preparado para encontrar a situação que os parentes encarnados estavam. Ele se desestabilizou e teve que ir para o isolamento. Aí, no isolamento, ele recebeu um tratamento diferente do que ele estava recebendo, específico para o problema dele, e ele foi se renovando. E à medida que ele foi se renovando, ele percebeu, né, a consciência dele estava pesada, da situação que ele acabou deixando os parentes, a esposa, os filhos na Terra. Então ele começa a orar para Maria de Nazaré, né, que é a coordenadora, a chefe aí desse hospital. Ele estava orando fervorosamente para que os parentes fossem auxiliados. Ele estava preocupado, né, com o bem-estar dos parentes. Então ele começa, a partir desse momento, a rezar
diariamente e com fervor, pensando no bem dos parentes antes do bem dele. Que os parentes deles fossem auxiliados, mesmo que ele ficasse numa situação ruim, mas ele pedindo, orando, para que os parentes fossem auxiliados. Então, a gente parou mais ou menos nesse momento e a gente vai continuar agora a leitura. Então, eles estavam lá pensando, vamos lá, como vai ser a encarnação? Então, por aqui, antes de mais nada, dai graças ao Senhor, todo bondoso e misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançarão êxitos perante as leis eternas e incorrompíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra ao seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Então, aqui está a resposta de Maria aos pedidos. Podemos começar a leitura. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores essas instruções, espécies de programação a ser efetuada em torno de vossos filhos Albino e Margarida. Com o visto de irmão Teócrito, como se encontra, hoje mesmo poderemos iniciar a tarefa. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul, servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores, traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem sem mais tardança atraídos a um posto de emergência mantido por esse instituto na Terra, ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente, viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o de que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos. E em torno de ambos, caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior
se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Devo confessar-vos, no entanto, bondosos amigos, que bem pouco até agora entendo dessas coisas. Narro-as como aquele que, de um fato, sabe por tê-lo presenciado sem aptidões para a necessária análise. Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizasse. Eram honestas e trabalhadores, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogara em minhas ardentes súplicas, mas que não for esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus, presa que era de arrastamentos inferiores, que dele fazia o tirano do lar. Severa vigilância, se efetuasse em seu favor, por seria dócil às influências generosas que lhes dispensavam. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhes proporcionariam. Vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento e que esforços máximos requerem de todos vós, boa vontade sempre crescente, interrompeu Roberto de Canalejas, também visivelmente interessado. Já iniciaste o movimento regenerador? O irmão de Santarém, a quem ele se dirigia, adiantou-se sorridente, satisfazendo a justa curiosidade. Sim, disse ele, e com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora desses casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa quão nobre tarefa, irmã Santarém, tornou o moço doutor. Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Conforme não poderia deixar de ser, continuou o nobre religioso, assumi a direção do empreendimento com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiorais do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã, foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não ignorais que para essa natureza de tarefas não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos hão de oferecer espontaneamente o seu concurso, atendendo apenas ao chamamento especial que se proclama, além de que são todos voluntários os próprios servidores da nossa colônia. Atendido sem tardança, entendi-me cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e de boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que, antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos, até que na noite do terceiro dia, após a homenagem, que muito
gratamente prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Me perdi, desculpa. Eu parei aqui, eu voltei a Ah, tá, texto. desculpa. Então, o que foi lido até agora? Então, o Jerônimo começou a fazer preces para Maria, a Maria, mãe de Jesus, e ela respondeu e determinou que fossem auxiliados as pessoas que eles estavam orando, e ela estendeu a outras pessoas também ali do núcleo. Então, desse grupo, 2 pessoas precisavam de uma atenção maior. Então, ela disse: pega essas 2 pessoas, esses 2 filhos, e trazem para uma colônia espiritual. Então, eles deviam estar lá, por exemplo, dormindo. Traga os 2 dormindo e converse com eles. Faz um tratamento psíquico, um tratamento em os 2, para os 2 ter mais forças, ter mais equilíbrio para enfrentar a jornada deles. Conversa com eles, dê conselhos. Então, os 2 vão ser chamados, dormindo em espírito, vão ser tratados, vão ser aconselhados, vão ser conversados, vão fazer esse diálogo que acontece com todos nós quando a gente dorme. Então, eles estão numa situação mais difícil e vão ser auxiliados, dessa forma. As outras 2 pessoas, elas já estão numa vida difícil, mas uma linha reta, uma linha boa. São trabalhadoras honestas. Então, estão melhores, mas mesmo assim também vão receber ajuda. Por exemplo, uma delas é casado com um rapaz que é um tirano no lar. Então, vai ajudar ela e ajudar o esposo. Vai ajudar os espíritos que são os obsessores. Então, os espíritos obsessores em torno desse grupo vão ser tratados, vão ser retirados e transferidos para um outro local. Vão ser tratados, vão ser ajudados de uma outra forma. Mas vai retirar esses obsessores em torno desse grupo, que também vai favorecer o pensamento deles. Então, Maria está determinando a ajuda de todo mundo. Então, são boas notícias que ele está escutando, porque todos vão ser auxiliados. Todos e mais ainda. Ele pediu especificamente para a família, mas as pessoas em volta da família, né? Que é a família maior agora. E os obsessores também vão ser auxiliados. Então, a ajuda vai ser feita para um grupo maior, não só para quem ele estava orando. Então, são boas notícias, que todo mundo vai receber ajuda. Lourenço, queria fazer dar 2 toques aí, né? Primeiro, que quando o Jerônimo recebe a carta que é enviada por Maria, né? Ele faz um detalhe ali sobre a carta ela já produz luminosidade, né? Não é isso? Ela produz luminosidade, e ele escreveu. Então, eu chamo só a atenção, porque quando a gente foi desenvolver aquela pomada do vovô Pedro lá em Araxá, né? Eles também faziam, quando vai lá fazer a pomada, como nós fizemos aqui já, algumas coisas, fazer em conjunto, né?
que todo mundo pudesse fazer uma doação magnética, né, vamos dizer assim, de seu próprio sentimento, da sua própria energia, para colocar ali no remédio, porque esse remédio estaria magnetizado com uma energia de todo mundo que iria para as pessoas. Então, isso que a gente, quando vai fazer algum remédio aqui, a gente faz em conjunto justamente por causa disso. Mas eu lembrei porque a carta produz energia, né? E o remédio que a gente produz, ou então aquela blusinha que alguém confecciona, alguém que faz um docinho que oferece, ele vai com a sua energia, né? Embora a gente não vê na carne, mas produz, né? Então, eu lembrei disso quando eu ouvi falar sobre essa energia que tinha a carne. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, porque às vezes a gente lê e a gente tem uma interpretação errada, porque ele fala sobre essa questão aí dos obsessores, né? Ó, seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados. Quando você lê essa palavra aprisionados, dá a impressão que sai policial da espiritualidade para ficar prendendo o espírito, né? Assim, de uma forma assim, igual que a gente vê aqui na Terra. E não é bem assim, né? Quando eles vão ser separados, os espíritos fazem uma espécie de uma magnetização, de uma imantação desses espíritos, né? De tal forma que eles não podem se deslocar quando eles estão imantados, né? E o mais engraçado ainda é que quanto mais força eles fazem, mais o imã parece que ele, né? Se eles quiserem fugir. Então vamos dizer assim, é um aprisionamento assim carinhoso, não é uma coisa assim violenta, né? Como você estava explicando aí, né? E eles, né? Eles vão ser bem atendidos, né? É lógico que eles vão criticar, vão bater, vão querer, né, ser antagônico com aquela atitude, mas se sabe que eles vão ser bem tratados, né? Como vai explicar até, eu acho que em algum momento aqui o, o meio como ele faz essa apropriação dos espíritos, né? É só isso. Ok. Fazia o plenilúnio, a luz doce e merencória da lua, a humilde irmã da terra, suavemente aclarava os caminhos tristes do astral inferior por onde deveríamos transitar. Para o transporte, servimos-nos da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com um grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria fazer, porque necessitávamos reservas de energia para os serviços a realizar. Ó, meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível. Não foi sem delicados frêmitos de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto, envolta nos véus das ondas atmosféricas que a tornavam como inundada de sutil torrente de fumaças engazeadas aos nossos olhos de espírito, para quem o vácuo é vocábulo inexpressivo. Nosso preclaro irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabeis, chefia as expedições missionárias no exterior de nossa colônia, e que, como sempre, foi o primeiro voluntário a se apresentar em atender nosso humilde convite para o serviço extra. Levou-nos a um giro pela cidade que tanto havíamos amado, pois também ele vivera no Porto e se abrigara sobre aqueles tetos amigos, cujas cimalhas e vidraças agora distinguíamos beijadas pelas ternas cintilas do luar.
Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do Cais da Ribeira. O Douro amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguir ainda, muito apesar de longa permanência na pátria espiritual, o espaço. Jerônimos fez, de certo, parte da importante expedição, indaguei ansioso. Oh, não seria prudente que o fizesse. Cumpria-nos evitar-lhe o desabor de realidades duríssimas. E mesmo seria Jerônimo um estorvo para nós, ao invés de auxiliar. Não me permitirei, no entanto, descrever, meus amigos, o espetáculo amargo em que deparamos Margaridinha representando o principal papel. Imaginei, contudo, um daqueles antros de vícios, de libertinagens, como tantos que, infelizmente, existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes um do que outros. Pensai no que seria impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes, e tereis pálida ideia do inferno de que deveríamos arredar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior, solícito aos nossos apelos. Como fazê-lo, porém? Ante as cenas lamentáveis que se nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas, tornando-se necessária da nossa parte a vigilância da comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, manietada ao miserável tronco de situação insolúvel para sua experiência. Margaridinha apareceu-nos como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltavam o conforto, o socorro de corações generosos, dispostos a aliviar e consolar. Vimos-la malgrado suas próprias repugnâncias íntimas, imediatamente por nós reconhecidas, submetida aos torpes caprichos de verdugos desalmados, os quais forçavam-na sorver copágios de vinho, intoxicando-a, embebedando-a impiedosamente. A desgraçada seminua, pois trazia as vestes rotas pelas brutalidades infligidas pelos algozes e empapadas de vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamento do álcool, boca espumante, desfigurada por trejeitos ridículos, via-se também forçada a dançar ao som de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga para divertir os ínfimos algozes. Sem que o pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Lembrando-me de que as instruções recebidas de mais alto recomendavam fosse a pobre menina retirada com urgência daquele malsinado ambiente,
Não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. A um aprendiz da vigilância, que comigo levara, justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras através dos serviços de beneficência ao próximo, indiquei a mísera jovem, dizendo: será necessário arrebatá-la daqui. O astral superior recomenda assistência imediata em torno dela. Adormece-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte, servindo-te dos elementos fluídicos dos circunstantes. Dá-lhe a aparência de doente grave e afasta com presteza esses infelizes que a maltratam. Este aprendiz sabia operar com certo desembaraço, não obstante serem parcos os seus conhecimentos, e porque o cabedal moral que possuía. Fora, não havia muito, chefe de falange contrárias ao bem e ao amor. Convertido, porém, desde certo tempo, à aprendizagem sincera da luz e da verdade, agora se fazia obreiro submisso, subordinado à direção de individualidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa, as quais não só o ajudavam a instruir-se, como a elevar-se moralmente, oferecendo-lhe oportunidades de serviços reabilitadores. Chama-se Osório, e, como é natural, ainda se encontra sob nossos cuidados. Outrora vivera nos sertões brasileiros, onde praticara ritos e magias africanas. Então, só para a gente dar eles chegaram lá, viram a Margarida numa situação, né, que ela está, que ela está. Ela se encontra nessa situação, ela não tem o prazer de fazer o que ela faz, ela se encontra nisso. Então, vamos tirar ela daí. E para tirar ela daí, ele acaba utilizando espíritos, né? Esse espírito, ele é um espírito recém-convertido ao amor. Ele é um espírito de grande luz? Não. Ele é um espírito totalmente iluminado? Não. Mas ele é um espírito de boa vontade. É um espírito que está recém-convertido ao amor e já está trabalhando sob a orientação de espíritos mais orientados, com mais conhecimento. A gente vê essa mesma cena no livro do André Luiz, Libertação. No final do livro, o chefe dos obsessores, que estava lá obsidiando a menina, Marina? Não lembro dela. Que obsidiando a menina que estava adoentada, no final eles conseguiram fazer com que ele se convertesse. Ajudaram o filho, ajudaram as pessoas próximas dele e ele se converteu. E lá no final, o próprio orientador disse: você dá um passe aqui nessa pessoa. Ele falou: eu dar um passe? Eu ajudar essa pessoa? Sim, essa pessoa precisa dos seus fluidos. Então, nós aqui somos seres imperfeitos. E dentro da nossa ignorância, dentro do nosso conhecimento pequeno, a gente tem condições de auxiliar pessoas. Assim como esse Osório está ajudando, sob orientação de outros. Então, a gente sempre é capaz de ajudar alguém, desde que a gente tenha boa vontade e saiba como fazer. Nesse caso, sob orientações de alguém
de maior conhecimento. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Aproximou-se ele da infeliz peixeira do cais da ribeira, passou-lhe as mãos ambas à altura dos joelhos, como lançando-os. A pobre menina cambaleou, amparando-se a uma banca próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe repetiu-se à altura do busto e, em seguida, contornando a fronte, toda a cabeça. Margaridinha caiu estatelada no chão, presa de convulsão impressionantes, levando a mão ao peito e gemendo sentidamente. Sem interromper-se no afã da sua competência, e enquanto eu distribuía outras recomendações aos demais voluntários, Osório chegou-se a um dos comensais que se mantinham estupefatos ante o incidente e segredou-lhe algo ao ouvido, com veemência e emoção, interessado em sair-se bem da tarefa. O indivíduo sobressaltou-se subitamente, exclamando aterrado, criando pânico indescritível entre os boêmios. Céus, a coitadinha está a morrer por culpa nossa. Fujamos antes que apareçam os beliguins. Saíram em confusão, empurrando-se mutuamente, deixando a pobre vítima de tantas brutalidades à mercê dos possíveis sentimentos de caridade do proprietário do antro. Margarida, com efeito, estribuchava, parecendo nas vascas da agonia. Rodeamo-la, e eu e meus dedicados auxiliares, no intuito de beneficiá-la com os bálsamos de que no momento poderíamos dispor. Convém frisar, no entanto, que nem eu, nem meus adjuntos eram sequer pressentidos, quer por ela ou pelos demais circunstantes, do plano material, pois nossa qualidade de espíritos desencarnados tornava-nos inatingíveis à visão deles. No entanto, a moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez da descarga magnética necessária ao seu lamentável estado. Aplicamos bálsamos sedativos compungidos ante seus sofrimentos. Tornou-se inanimada, gradativamente acalmando-se, continuando, porém, estendida sobre as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com o acontecimento, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa, pois cumpria ocultar a verdade em torno do caso, por não desejar complicações com a polícia, dada a ilegalidade do comércio. Quanto a nós outros, os servos de Maria, desejávamos vê-la em um hospital e jamais num cárcere. Por essa razão, afastamos a possibilidade da presença de policiais enquanto providenciávamos o concurso de algum facultativo cujos sentimentos de caridade nos inspirassem confiança. Alguns minutos depois, chegando o facultativo que a considerou gravemente doente em virtude de grande intoxicação pelo álcool, providências humanitárias foram tomadas, pois tecêramos em torno dele corrente harmoniosa de sugestões compassivas. E assim foi que, tal como desejávamos, tornava-se necessário, passadas que foram as sombras dramáticas daquela noite decisiva,
a filha do nosso pupilo aqui presente dava entrada em modesto hospital, caridoso bastante para resguardá-la, enquanto providenciássemos, quanto aos seus dias futuros, guiados pelas inspirações generosas de Maria. Se nosso Jerônimo não deveria tomar parte na expedição, a fim de que lhe fossem poupados cruciantes amargores, como está informado nos acontecimentos, não te sentes compungido, chateado com essas descrições, meu amigo? Principalmente não te sentes compungido, chocado com essas descrições, meu amigo? Principalmente porque são estranhos que as ouvem, inquiria ousadamente desejoso de tudo investigar. Com efeito, sinto-me amargurado e nem poderia deixar de ser assim. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos. Não obstante, o sofrimento e as instruções que venho aqui recebendo elucidaram-me o bastante para hoje melhor raciocinar do que em outro tempo. Convém reflitais, meu caro senhor Botelho, que se irmão de Santarém descreve e para vós outros os acontecimentos que a mim dizem respeito, será porque aqui vieste para o serviço de instrução, além de que sois amigos sinceros, irmãos afins capazes de atitudes fraternais, não apenas em meu benefício, mas também daqueles que me são caros. Não data de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem que estamos unidos por uma comovedora amizade desde as tristes peripécias do Vale Maldito. Sim, contornou o lúcido instrutor. Ele deveria ser de tudo informado em ocasião oportuna, embora a caridade houvesse aconselhado sua ausência do teatro dos acontecimentos. Nada poderia mesmo ignorar, uma vez que se tornou responsável por tudo que resultou do abandono a que legou a família e porque ainda urgia meditar sobre os delicados acontecimentos com vistas aos planos para as próximas reparações. Ao incidente, seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar: rogo-vos, continueis elucidando meus companheiros de jornada com a sequência do meu drama pessoal, venerando o irmão Santarém. Pois julgo bastante expressivo, conforme tantas vezes me tendes feito analisar, para também a outrem edificar e instruir. Sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que vimos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará em ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Interrompeu-se por um instante, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência que este instituto mantém
nas adjacências do globo terrestre. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever são recebidos sobre aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração, enquanto que muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Para aí conduzida em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato, as precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica, o perispírito, e que urgente se fazia um tratamento a rigor. Enquanto isso, o corpo carnal também o era pelo cientista terreno, o médico assistente do hospital para onde fora transportado em estado comatoso. Assentado ficara por nós, outros, que, a benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse e os cuidados mais delicados tributamos ao seu corpo físico material, ao qual transmitíamos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. A jovem não se achava ao demais verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelo abnegado, eram morais, razão porque os facultativos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram em observação confundidos com o estado letárgico singular. Irmão Santarém deteve-se durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro, então, para o tratamento da Margarida, eles deixaram ela em estado letárgico. Todo mundo sabe o que é letargia, né? No estado letárgico, a pessoa ela está respirando, mas uma respiração bem fraca. Ela está praticamente em um estado vegetativo. Então, ela está praticamente num coma, onde a pulsação dela é muito baixa. Nisso, o corpo, o espírito dela está parcialmente desligado. Então, o importante é, deixa ela no hospital, desacordada, trata o corpo dela, para ela se manter o corpo saudável. Ele está dizendo que, praticamente, o corpo físico não tinha problemas, a não ser algum distúrbio na parte nervosa, mas o resto do corpo não era problema, mas ela tinha problemas morais. E os problemas morais vão ser tratados no mundo espiritual.
Então, era conveniente deixar ela desacordada para que ela pudesse ficar na colônia espiritual algum tempo, e lá na colônia espiritual ela ser tratada pelo espírito, conversado com ela, o que eles devem falar daqui a pouco. Então, é um tratamento. Deixa ela nesse estado, está lá no hospital, conseguiram transferir ela para um hospital, está sendo tratada, os médicos não entendem exatamente por que ela está naquele estado, mas convém para o tratamento no plano espiritual que ela fique alguns dias nesse estado letárgico. E o pessoal falou, vocês querem que a gente continue? Em coro, suplicamos que se não detivesse, porquanto não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois a força de nela ouvirmos falar por seu pai, havia tantos anos, muito de coração, a estimávamos agora, como também o ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era o melhor incentivo para o narrador. Agradeceu o bondoso conselheiro com um amável sorriso e continuou enquanto nossa atenção recrudescia. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Eu vou repetir. Ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Repugnava-o até ansiando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era a tenebrosa expiação, sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesma praticadas em antecedentes encarnações e que ficaram a clamar justiça e reparações através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmonizava com quaisquer transvios do caminho reto. Podereis dar-nos pequenas amostras das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa às graves situações que no momento ela experimenta? Atrevi-me a solicitar, levando por sincero desejo de aprender. O estudo da lei de reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, ao mesmo tempo que singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta um indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente, falo-eis em vós próprio, relendo as páginas do livro da consciência. Até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiados ainda para a sua compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor das
que o pavor transformará em respeitosa admiração a um exame mais prudente e minucioso. O mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na Terra se compreende. Abusou da liberdade, das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões em detrimento dos valores do espírito e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, avultou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrepende, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impedindo-o de renascer sobre vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente, provar o mesmo fel que fez a outrem sorver e a si mesmo poupar tempo precioso na propagação dos resgates por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas à outrora imposta pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender, na desgraça de ser traiçoada na sua castidade e desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no Alto do Sinai como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Uma pausa aí. Então, a Margarida, ela está passando por provações, por sofrimentos. Em vidas passadas, a gente sabe que o espírito não tem sexo. A gente pode vir uma vida como homem, outra vida como mulher. O que é natural, o que é mais comum, é que a gente reencarne com o mesmo sexo várias vidas. Ou como homem, várias vidas, ou como mulher, várias vidas. A gente não fica alternando o tempo todo. A gente vem, né, vai, o mais comum é que a gente vai fazendo homem, 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 depois a gente possa alternar. No caso dela, ela, como homem, ele abusou de mulheres. Ele desvirtuou mulheres. Então, como homem, ele acabou tendo ações muito erradas. Aí ele veio como uma mulher. Veio como mulher. E está sendo abusado, passando por ações que ele teve quando homem. Mas e esses homens que estão cometendo erros?
Tranquilo? Eles estão ajudando a margarida a crescer, não é isso? O mundo, como o Kardec diz, nós somos governados, nós somos influenciados pelo mundo espiritual. Deus, conhecendo a nossa natureza, sabe que esses homens que estavam nesse grupo aí, nesse lugar, eles têm um instinto e têm a natureza de cometer esse tipo de sentimento, de abusar das mulheres. Então, é sabido que eles vão cometer esses equívocos, vão cometer esses erros. Como tem pessoas como Margarida, que precisa, para o seu aprendizado, passar por experiências, eles acabam fazendo com que esses dois grupos se encontrem. Então, essas pessoas, esses homens, vão cometer os erros. Pelo instinto dele, pela natureza dele, pela evolução dele. E a Margarida precisava passar por isso. Então, ele coloca na frente, se encontra, faz os dois grupos se encontrarem, para que a Margarida e outras pessoas tenham essa experiência para o seu aprendizado. Agora, esses homens que estão cometendo erros agora, vão depois responder pelas suas ações. Ações equivocadas, mas vão ter que responder. Mas... Posso dar um detalhezinho? Pode falar. Século XVI e XVII. Ser mulher era sofrer, mesmo que ela não fosse abusada. Beleza? Ele passou muitas encarnações como homem. Seria sofrido para ele de todo jeito. Ela seria pobre, ia ter que trabalhar no porto. Os abusos são outra coisa. Aí é livre-arbítrio de quem o praticou. É assim, o mal é necessário, mas ai por quem ele venha, né? Sim. Não que ela precisasse passar abuso. O fato dela ter vindo como mulher já seria suficiente naquela época. Mas ela acabou estando numa situação que ela passava, que ela passasse por isso. Uma coisa é você, né, realmente, né, quanto mais para o passado, maior é o machismo, né? Tanto, os homens faziam qualquer coisa, sem nenhuma responsabilidade, né? A mulher era vista como inferior. Sim, tanto que a mulher nem tinha alma. Não. Então ela sofreria. Não quer dizer que eles ligaram os dois porque era ruim. Não. Lei de afinidade. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, a situação, tudo bem, a posição do homem e da mulher eram diferentes. Então, como ela precisava passar por ações, sentimentos que ela, como ele, no passado fez, naturalmente as pessoas são atraídas pelo mesmo tipo de vibração, mesmo tipo de sintonia. As pessoas são atraídas. Se a Margarida, lá no passado, tivesse um outro tipo de comportamento, ela ia atrair para os espíritos e os encarnados dentro dela
uma outra companhia. Então, as leis divinas são perfeitas. Sim, né? não é porque... Então, a gente acaba atraindo para nós as pessoas, os espíritos que têm afinidade conosco. Da necessidade, é. Da necessidade. Então, se a Margarida tivesse tido um comportamento diferente, os espíritos que giravam em torno dela e, consequentemente, as pessoas encarnadas também seriam companhias diferentes. Então, ela poderia passar por dificuldades, por problemas diversos. Então, as leis divinas são perfeitas, que fazem com que a gente acabe trilhando caminhos, que a gente vai ter experiências que façam a gente crescer. Agora, as pessoas que cometem erros estão errando e são responsáveis pelos erros. Então, se eu estou plantando um erro, se eu estou fazendo erros, eu vou colher isso lá na frente. Né? Então, estou querendo dizer o seguinte, pelas vibrações das afinidades, a gente naturalmente atrai as pessoas iguais. E tendo esse tipo as leis são feitas naturalmente. A gente naturalmente atrai pessoas parecidas conosco. E a gente acaba sofrendo coisas que a gente fez sofrer. Depois que isso acontece, a vibração nossa vai mudando. E a gente vai se sintonizando com outros tipos de espíritos encarnados e desencarnados. Lourenço, deixa eu falar uma coisinha, né? É porque também a menina estava passando, ela teria que passar por uma expiação, né? Que nós chamamos, né? Porque tudo aquilo que na encarnação como homem ela provocou nas mulheres, né? Ele teria que passar pela mesma dor que ele causou a elas, a mesma dor, a mesma forma, né? Então é aquela palavra de Jesus: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Então, ou faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então ela está recebendo de volta aquilo mesmo que ela provocou. Ele provocou em outra encarnação. Para que ele entendesse que isso daí nunca mais deveria ser feito. Né? Sentindo na própria pele é diferente. Ele foi homem em muitas encarnações. Então, só o fato dele vir como mulher e sentir tudo aquilo já é expiatório. Já vem como efeito, principalmente há séculos atrás, ela não era considerada gente. Mulher não tinha direito a nada. Mas, olha, uma mulher que não tinha naquela época direito a nada e ela ser vilipendiada, prostituída, é diferente. Quer dizer, ele precisava passar pelo mesmo nível que ele provocou. É uma reencarnação reparadora, né, Celso? Isso, é reparadora, mas não havia necessidade dela ser vilipendiada. Senão Maria não mandaria mudar. Claro que ele estava pagando exatamente aquilo que ele fez anteriormente. Então, é assim, ó, se ela estivesse, por exemplo, passando por uma encarnação e ela tivesse repudiado a vida que a mãe estava colocando ela e ela tivesse fugido disso, né? E ela tivesse encaminhado por uma coisa mais digna, ela não precisava ter feito isso, porque, né, o amor cobre a multidão de pecados, né? É assim. Mas como ela seguiu o ritmo que estava impondo pela mãe, ela foi encontrar com aquilo que ele, em outra encarnação, provocou nas outras mulheres. Para que entendesse o seguinte: olha, não faça mais isso para aquelas mulheres, agora você está passando por isso. E é bom para o que você está passando? Não, não é bom. Então, aí o espírito, então, agora se instruiu com isso, como o Lourenço falou assim, ele cresceu com isso, dizendo: ó, eu sei o que é passar
por uma prostituição, porque antes eu não sabia, eu só provocava, agora eu estou passando. Então, há muitas vezes, e não significa que qualquer encarnação, alguém que prostitui alguém vai virar prostituta, né? Porque se você pode se regenerar e compreender antes, né? Se você mudar a sua postura. Mas ela precisava passar por... Ele está explicando que ele precisava passar por causa das existências passadas que ela fez, né? Como encarnação de homem, né? Então, se ela nasceu com mulher nessa época, já é uma provação difícil. Eu concordo com você, né? É uma provação muito difícil. Mas também tem outras coisas. Não é só provação difícil. Porque quando você passa por uma encarnação de mulher, você aprende habilidades sentimentais que você não tem como homem. Então, Hoje, hã? naquela época, hoje a gente está falando do século XVII, é diferente. Isso, é só você analisar lá aquele outro livro lá do Emmanuel, agora eu esqueci o nome, agora me fugiu, né? Da Alcione, né? Era também uma época assim, você vê o que ela passou, o que é que ela suportou. Hã? Renúncia de Emmanuel. Renúncia, né? Então, ela também podia ter jogado, né? Mas ela, na renúncia, ela se comportou direitinho, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, ela também, tem pessoas que passam bem, tem outras que não suportam, mas é que tem algumas que precisam aprender no nível que ela está precisando. Então, vamos dizer assim, ela precisou de uma energia muito grande dessa contestação de sexo, né? Para poder entender e fez, não quero nunca para mim esse negócio não, né? Então, A justiça divina, ela foi muito precisa em todos os séculos, sem distinção. Senão, né? Por que Deus permitiu isso, então, né? Por quê? E aí dá a impressão de que as mulheres sempre reencarnando como mulher. Não é verdade, né? Tem muita gente lá, daqueles doutores da lei, que também se reencarnaram como mulher depois. É verdade que a justiça divina foi presente em todos os séculos, mas nós evoluímos como espírito. E no século... É diferente as consequências. Andressa, desculpa. Também. Desculpa. Deus conhece a todos nós, indistintamente, por dentro e por fora. Ele conhece as nossas possibilidades e conhece tudo o que nós somos realmente, muito melhor do que nós. Então, ele sabe das nossas necessidades. Só falar assim, Andressa, numa primeira vista, às vezes a gente pode ficar com uma sensação, talvez seja essa a questão, uma sensação assim, justiça divina, justiça vingativa. Não é isso. O que ocorre é que a alma humana, ela tem o conhecimento. Mas mais do que o conhecimento, existe uma coisa que se chama de internalização. Aquela diferença entre a gente saber o que é a lei e cumprir a lei. E a outra é, não, eu faço a lei, cumpro a lei, mesmo que não esteja ninguém olhando, ninguém me obrigando, ou porque a lei assim me obriga. As encarnações e essas provações pelas quais a gente, às vezes, passa. Então, não é que é um negócio assim absoluto. Aconteceu com... Aí vai lá e acontece com ele. Não, porque tem tanta gente que, às vezes, como se diz, afinal de contas, a gente não fala, né? Eu vou pagar, mas eu torço para eu poder pagar pelo menor preço. Quando você paga pelo menor preço, não é o mesmo preço que você, né, impôs a um terceiro, né? Então, é onde você tem a sua redenção, porque isso existe, né? Mas quando você vive efetivamente aquela mesma situação que vocês impôs ao terceiro, você internaliza. Você é o símbolo máximo em que você vivencia aquilo
e colhe por si mesmo as sensações e de que, olha, esse não é o bom caminho, não é o caminho que eu devo ir. Que você internalizou de fato. Então, é isso que, na maioria das vezes, ocorre, ou como é no caso, que está aqui em pauta, né? Da menina, do rapaz. Né? Foi um rapaz, agora está com uma menina. Ele passou, ele vivenciou. Tá? E nisso que ele vivenciou uma determinada vida e impôs determinado tratamento a terceiros, não necessariamente nessa vida que ele está aqui, né, ou se tivesse de uma outra forma, apesar de saber o que é o certo, porque todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, nessa ela teve a oportunidade de internalizar para si mesmo aquilo, de forma que alguém olhando não olhando, alguém impondo não impondo, a pessoa faz o certo. Não porque alguém está impondo, mas porque ela sabe de fato que é o certo. Então, na maioria das vezes, quando se tem esse tipo de situação, é porque a pessoa ela tem a oportunidade de fato, internalizar. Porque nós, infelizmente, nós somos uns bichinhos complicados mesmo, né? Nós sabemos o que é o certo, todo mundo sabe o que é o certo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas entre o saber e o fazer, porque se acha que tem uma distância absurdamente enorme. E é essa prática, essa experiência que acaba se realizando nessas situações, tá? E a gente tem que lembrar que isso não pode ser estabelecido como uma regra, como você estava falando. Né? Não é a regra. Mas, ó, vou dizer uma coisa, mas Jesus disse para Pedro, ó, quem fere com a espada será ferido. Né? Assim foi também, né? Que tem vários exemplos na Bíblia, né? Porque João Batista, por que ele cortaram a cabeça dele? Porque quando ele foi Elias, ele cortou a cabeça de muita gente lá. Então tem essa questão, né? Muitas vezes o exagero, ou seja, por necessidade mesmo do espírito aprender, ele vai ter que passar pelo mesmo incidente que ele provocou. Mas não é exatamente uma regra. É só se precisar mesmo, né? Foi o que ela É tá... a nossa própria história de cada um de nós aqui. Hoje a gente está aqui, graças a Deus, torcendo para que todos tenhamos passado por isso, né? Mas, gente, 200 anos atrás, todo mundo andava armado. Não tem... Hoje existem países que não têm família, que não tem alguém que não tenha ido para a guerra. Está tudo. No caso de Elias É difícil você não ter feito besteira no passado. Todos nós fizemos das piores coisas, graças a Deus que a gente não lembra. Porque se lembrar é muito difícil, gente. O nosso passado é complicado. Vamos pegar os nossos últimos 500 anos, os últimos 1000 anos. Escravidão. Escravidão, ia tribo, derrotava o outro, virava escravo. Um país pegava o outro, virava escravo. E a mulher? Os homens matavam, a mulher, a gente, né? O povo... É aquilo ali. Não tem, gente. Não tem. Nosso passado é complicado. A gente está aqui. Então, melhorou, a gente melhorou. Melhorou, graças a Deus, né? Porque depois de tanto... Agora eu sou o que eu sou. Às vezes ainda tem umas restingas, né? Mas, gente, se for parar para olhar, é difícil, né? E a gente está vendo isso daí. Então, mas a gente comete muitos erros. E a gente precisa, né, aprender. A gente tem que espiar, reparar, né? E nessa expiação que todos nós passamos, a gente não passa pela mesma intensidade, mesma quantidade de espiar do que a gente errou. Pode espiar muito menos do que a gente fez de coisas erradas. Mas a gente passar por uma experiência do que a gente fez é importante para o nosso aprendizado. Então, digamos, no caso da Margarida, que ele tenha abusado de 100 mulheres. Ele precisa ser abusado por 100 homens? Não.
ele precisa passar por essa experiência. Não precisa passar pela mesma quantidade. Ó, você abusou 100 mulheres. Ó, você abusou por um homem. Corta uma experiência. Abusou? Corta. Não, não é assim que funciona. Não é uma coisa automática, matemática. Você tem que pagar exatamente igual. Mas a experiência é importante você passar. Como o Celso falou de João Batista. João Batista, ele na sua missão, ele fez muita coisa boa. Mas como Elias, ele cortou muitas cabeças de pessoas que já tinham sido vencidos. Tem um certo momento que ele ganhou a guerra e depois da guerra ganha, ele foi lá e cortou a cabeça de todo mundo. Não precisava ter cortado, já tinha ganho a guerra. Então, foi um erro de João Batista como Elias. Então, ele tinha que passar pelo corte da cabeça, para sentir, para a experiência. Apesar que a maioria de outros erros, ele espiou, ele pagou em outra moeda. Ele pagou fazendo coisas boas. Né? O que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer coisas boas, ajudar o próximo, para a gente não precisar pagar sofrendo o que a gente fez no passado. Então, vamos trabalhar em prol do próximo, para não precisar ter doença, para não ter um monte de outras coisas. E se tiver uma doença, a doença seja mais leve. Né? Aí, se eu não faço nada, fico na boa vida, aí vem aquela doença e fica a doença com todo o peso. Então, a gente precisa trabalhar. Então, faz parte do nosso aprendizado. E, no caso, a gente não consegue. Por que Jesus falou, não julgais? Porque a gente não tem ideia do que as pessoas passaram. A gente não consegue ver o geral. A gente não consegue entender tudo que a pessoa passa. Então, a gente não consegue julgar uma pessoa. Aqui, no caso, eles estão falando de maneira bem simplificada o que aconteceu no passado de Margarida. A gente não consegue ter a visão geral de todo o passado dela. Mas uma coisa que a gente sabe que é que a justiça de Deus é perfeita. Então, ela passou por essa experiência e a gente tem confiança que foi uma situação para o bem de Margarida. Não porque Deus quer se vingar de ninguém, mas é para o bem dela. Teve que passou por isso. E, logicamente, que agora ela está sendo retirada, está sendo ajudada, para retirar dessa vida. No livro do Divaldo, que a gente estudou também, né, de segunda-feira, que lembra um livro grossão que a gente falou? Era sexo e alguma coisa. Sexo e obsessão? Hã? Sexo e obsessão? Sexo e obsessão? Bom, Sexo e destino. sexo. Bom, não sei se é sexo e obsessão, ou acho que é sexo e obsessão. Mas é um livro que é o seguinte, é um livro que é uma compilação de palestras do Divaldo e de experiências que o Divaldo teve ao longo da vida. Nesse livro, em especial, que é uma compilação de várias experiências do Divaldo em torno do tema sexo, ele, em vários momentos, ele fala de pessoas que passaram por problemas relacionados ao sexo. E, mais uma vez, por exemplo, teve um caso que ele foi dar uma palestra,
ele foi dar uma palestra numa cidade do interior, acho que fora do país, e quando ele chegou na cidade, o lugar onde ele ia fazer palestra, digamos, uma quadra, por exemplo. Uma quadra lá de basquete, lá, um ginásio. Teve um problema no ginásio e que ele não poderia fazer a palestra no ginásio. Tem problema de inundação, a energia, caiu o teto, alguma coisa aqui, tem problema que não, o ginásio não estava disponível. Aí falou, e na última hora foram ver qual era o lugar, o espaço físico que existia na cidade que comportasse todas aquelas pessoas. E o único lugar que tinha na cidade era um bordel. Aí foram perguntar para o Divaldo, aconteceu isso. O único lugar disponível para receber todo esse público que vai aqui é um bordel. O senhor se importa? Ele falou, não. Aí, o pessoal foi lá, prepararam o bordel, colocaram, tinha lá as imagens, os quadros, as coisas, para que fosse, vamos esconder algumas imagens que não poderia estar numa palestra espírita, e ele foi fazer a palestra nesse bordel. Aí chegou uma moça para trabalhar no bordel. E ela chegou lá, tal, e o pessoal falou, não, aconteceu isso, tal, você vai poder trabalhar aqui de madrugada, mas agora está tendo palestra. Aí ela falou, mas eu posso assistir a palestra? Eles falaram, pode, mas pelo menos se cobre, né? Não vai se minua para assistir a palestra. Aí ela foi, entrou, colocou roupas por cima e tal, e entrou para assistir a palestra do Divaldo. Quando ela foi assistir a palestra do Divaldo, os conflitos que ela tinha na cabeça começaram ainda a martelar mais ainda. Aí, naquele dia, ao invés dela entrar para trabalhar, ela foi atrás do Divaldo para conversar. Aí, ela chegou conseguiu achar o Divaldo, eu estava hospedado na casa de amigos. Aí ela falou, senhor Divaldo, eu assisti sua palestra, o senhor tem 5 minutos para conversar comigo? É só 5 minutos. Aí, conclusão, o Divaldo conversou com ela a madrugada inteira. E nessa, já os conflitos que ela tinha, ela resolveu mudar de vida. Ela mudou totalmente de vida. E o casal que estava hospedando o Divaldo naquele dia, resolveu ajudar a moça que queria mudar de vida. Ou seja, as coisas vão acontecendo, né? Ela tem razões, o livro explica por que ela, como é que ela chegou a entrar no bordel, como ela foi encaminhada para isso, tal. Mas tem vários exemplos ali no livro que mostram pessoas com perturbações sexuais que acabam saindo, conseguindo se equilibrar e se tornando pessoas melhores. Acho que é Sexo e Obsessão, é um livro bem grosso do Divaldo. A gente estudou aqui na segunda-feira. Mas eu vou achar o livro e depois eu falo para vocês aí. Tem também Sexo e Consciência. Sexo e Consciência, acho que é isso mesmo, é. Sexo e Consciência. Acho que é isso Sexo e mesmo. Destino é um romance, é fininho, não é grosso, não. Isso, não, Sexo e Obsessão é outra. Dentro desse Sexo e Consciência, ele comenta, né, um pouco desse livro Sexo e Obsessão.
Mas realmente, esse livro aí que eu estou falando é Sexo e Consciência. É isso mesmo. Obsessão é outro livro. Ok? E não foi possível terminar o capítulo. Terminamos na semana que vem. Mas a discussão foi proveitosa. Quem quer fazer a prece de encerramento de hoje? Mais voluntários? Tá, Ana, pode fazer. Você quer fazer? Pode fazer, Ana. Esperto. Você disse que não terminou a lição de hoje, mas o bate-papo foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. Muito esclareceu para mim uma série de assuntos, de acontecimentos. Muito. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, os nossos irmãos, nossos anjos de guarda, os mentores espirituais, irmão Dito, irmã Maria, irmã Joana. Agradecemos por esse ensinamentos de hoje, por esse grupo que nós temos, graças a Deus, mantendo muito bom, muito bem. Agradecemos por tudo que nos oferece a cada dia. Cada aprendizado, para nós, é um pequeno passo, mas é muito agradável e nós agradecemos ao Pai. Agradecemos por tudo que nos dá e dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, e graças a Deus. Muito bem. Roberto, quer falar alguma coisinha? Assim, existe hoje muita luz sobre as nossas cabeças, né? E os espíritos irradiados, não por uma obediência, um pedido que faz para o espírito ir embora, o espírito não quer sair do lugar, ele só encosta a mão na nuca, o espírito levanta na hora. Então, assim são levados todos eles, nessa facilidade de o espírito ser irradiado, né? Eu não sei o porquê, mas eu vi vários países construindo muros brancos em sua volta, a divisa de um país com o outro, né? Então, eu vi 3 países fazendo esse muro aí, só que um muro que cresceu muito rápido, assim, né? Foi feito muito rápido. Ou era material ou era espiritual, mas foi dividido as pátrias já, 3 pátrias divididas já, né? E foi por aí, do começo ao fim. Assim, tinha muitos espíritos com retardamento mental, né? E com a chance de ser amenizado a dor desse sofrimento hoje. Então, eles vieram, assistiram, e voltariam a assistir de joelhos. Aí voltaram para o mundo espiritual. Foi isso aí. A gente sabe que existem os tratamentos espirituais em todos os dias, né? Eles aproveitam as energias dos encarnados para tratar, né, os desencarnados. Então, existem grupos de espíritos que assistem a reunião para simplesmente aprender.
E os espíritos elevados aproveitam a energia do grupo também para auxiliar centenas de espíritos que passam por necessidade. Além da ajuda que todos nós temos, né? Nesses dias. Que pena o muro, né? Uma pena.